Graça e paz para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãzinhas. É um prazer imenso de eu poder estar aqui mais um segundinho para falar com você do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De antemão, quero te agradecer por me receber aí. Muito obrigado. Outro sim, a senha do canal é @oirmãozinho7969. Você digitando essa senha no YouTube, vai aparecer embaixo no seu celular à direita uma foto pequena do irmãozinho. Você clicando nela vai abrir uma maior em cima escrito O Irmãozinho. Você pode clicar que vai abrir os vídeos para você. Assim é no meu celular, viu? Outro sim, eu sou um cristão. Eu não pertenço a nenhuma denominação. A minha denominação é seguir o Senhor Jesus. Essa é a minha denominação. E o meu propósito aqui é que, se o Senhor Jesus me permitir, eu pretendo ensinar para você quem é Jesus, aonde que ele está ou vive e o que ele pode fazer por mim, por você e por toda a humanidade. Outro sim, esses vídeos, os versículos que eu estou fazendo no vídeo, aqueles que estiver em parábola, se o Senhor Jesus me permitir, eu pretendo abrir-eles para você ouvir, entender e compreender, saber quem é Jesus e aonde que ele está. Quando você disser, eu sei aonde está Jesus, eu já vou estar muito feliz. Só de você saber disso, eu vim saber disso já quase chegando à terceira idade, que eu vim saber aonde que Jesus está, quem ele é, aonde que ele vive. Eu vim saber disso, é isso que eu estou tentando ensinar para vocês, se o Senhor Jesus me permitir, porque eu não aprendi, é por isso que eu pretendo ensinar para você. Eu fiquei feliz quando eu fiquei sabendo também, eu espero que você também fica, tá certo, meu irmãozinho, minha irmãzinha? Primeiro, quem é Jesus? Perdão. Jesus é o criador de todo o universo, tudo que existe é Deus criou para ele, para o Filho, tá? Que é o Pai, o Filho e o Espírito, o Espírito Santo é uma só pessoa, não tem três deuses não, tá? E nem deusinho, nem deusão, não, que eu já vi muitas pessoas falar, na ignorância. É uma só pessoa, viu? Que nem nós somos corpo e espírito e alma. Só que Deus é o Pai, o Filho e o Espírito, e esse Espírito Santo é o mesmo dele, é o que ele deu para nós também. Nós vamos falar disso aí também, tá? Então, este é o Criador de tudo que existe no universo, quem criou foi Deus. E passou para o teu Filho Jesus, que Jesus disse que ninguém chega ao Pai senão por ele, porque você passou tudo para ele, você vai ter que prestar conta para o Senhor Jesus, ele que vai saber se você pode chegar até o Pai ou não, tá certo? É só para você entender. Aonde que Jesus vive? Dentro de mim, dentro de você e dentro de toda a humanidade. A nossa vida é o Espírito Santo de Deus, ao qual Jesus nos deu. Ele é a nossa vida. Se ele sair de nós, nós estamos mortos. Por exemplo, eu mesmo fui criado nessa linguagem, tá? Ah, Jesus, vamos comigo, tal lugar, eu estou indo lá, vamos comigo. Vai com Jesus. Nós estamos dando ordem para o Senhor Jesus. Vê se pode uma coisa dessa. Se nós formos em algum lugar, se Jesus não for, nós também não vai. Por quê? Porque nós vamos cair morto. É ele que é a nossa vida. Ele que nós pertence, é ele para viver. E se eu vou sozinho, então você está morto, porque Jesus não vai, você está morto. Eu não tenho que mandar Jesus. Você vai com Jesus. Não. Você vai de qualquer jeito, porque você está indo é porque Jesus vai. Se Jesus não for, você não vai, porque ele é a nossa vida. Como que eu vou num lugar, eu vou mandar Jesus ir? Outra vez você está enferma e, irmão, você ora por mim, e não sei o quê, eu vou mandar Jesus ir lá curar você, lá visitar você. Jesus não visita, não. Jesus habita. Ele está em todo ser humano. O que eu posso fazer, se você quiser, é eu ir aí ensinar para você como orar ao Senhor. Porque o mesmo Senhor que está dentro de mim é o mesmo Senhor que está dentro de você. Como é que eu vou mandar ele dar ordem para ele? Você cura o irmão, a irmã aí? Você cura ele aí? Ué, o que comanda eu está aqui. Aquele lá comanda ele. Ele que tem que pedir. É só ele pedir.
que ele vai receber. Basta pedir do jeito certo. Se tiver com a vida toda errada, como é que você vai pedir alguma coisa para o Senhor? Se você quiser andar no caminho errado e querer o benefício do certo. Não existe. É só se você está no caminho errado, você pede a ele para tirar você dali, vem para o caminho certo, aí você pede, faz seu pedido, ele vai te atender conforme eu também estivesse pedindo por você, porque primeiro não vai adiantar nada que eu estou tentando dar ordem para o meu Senhor. Como já se viu, eu vou dar ordem para o Senhor Jesus? Não. Eu tenho ele dentro de mim, se eu andei com aquelas coisas, eu faço o que está escrito. Lá no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 6, entra para o teu quarto, fecha a tua porta, clama o Senhor secretamente, ele secretamente te ouça e atende os pedidos do seu coração ou dos seus pensamentos, tá? É isso que está escrito lá. Então, ali eu oro a ele, ali eu peço a ele, ali eu agradeço a ele. Sempre quando nós recebemos uma bênção do Senhor, é muito bom que nós agradece. Meu Senhor, gratidão, Senhor, muito obrigado. O meu pedido já está nas minhas mãos que eu fiz para o Senhor. Sou grato por isso. Você pediu de novo, tornou a receber, agradece de novo. É lá mesmo no livro de Mateus, no capítulo 6, do versículo 6. Você pede e agradece. Ali é onde você ora. A sua oração é aquela ali que está ali. Você entra no teu quarto, fecha a porta. Você não tem que estar gritando para vizinho escutar, não. Para homem escutar, não. Você não deve nada para homem, não. O que nós devemos é para Deus. Isso que nós temos que ter essa consciência. Eu entro no meu quarto, fecho a porta, porque eu vou agradecer ao Senhor. Quem me deu, quem pode me dar. Não tem nada que agradecer ao homem, não. Você pode fazer o homem tentar tirar a bênção que Deus te deu, tentar tirar de você. Isso aí você pode fazer, tá? Porque se você está agradecendo o homem, eu vou lá agradecer, eu vou lá no meio do povo agradecer, isso é ignorância. As pessoas tentando desviar você da tese que é o Senhor Jesus, que está dentro de você, e levar para a tese deles, para te enfiar a mão de levinho no teu bolso. É só isso. Aí você que sabe, se você quiser seguir o homem, você segue. Eu prefiro seguir Jesus. E é isso que ele está dizendo para mim, é isso que eu faço. Eu procuro sempre fazer. Às vezes posso até que eu tropece em algum lugar, mas eu procuro sempre fazer o certo. Porque eu sei que se fazer o certo, eu posso contar com o Senhor, que eu estou em espírito. Se eu fizer o errado, vou tropeçar com certeza, que o Senhor não vai permitir no erro. É só para que você saiba, tá? Então, quem é Jesus, o que ele pode fazer por você? O que você pedir e pensar, ele pode fazer. Agora, tem o livre-arbítrio. Esse que você tem que tomar cuidado. O livre-arbítrio, você pode viver na carne, com a sua carne, e pode viver no espírito, que é vivendo com o Senhor. Viver no espírito é você fazer tudo certo, coisas corretas, sem mentira, sem nada. Você está no espírito, trabalhando honestamente, você está no espírito. Tudo que você pediu, o Senhor Jesus vai te atender ou te conceder, tá? Agora, se você está no caminho errado, você está matando, roubando, prostituindo, traficando e quer pedir o benefício de Deus, eu vou adiantar para você, você está perdendo o seu tempo. Jamais vai fazer alguma coisa por você. Agora, se você pedir, clama a ele, pedir ele para tirar você daquele lamaçal qual você se encontra, tá? Você saiu de lá, percebeu que já está fora, você clama a ele que você está precisando daquela benção para que não volte mais para aquele lamaçal, ele vai te atender do jeito que atendeu qualquer um outro. Assim é o Senhor Jesus. Se você está fazendo o erro, saia do erro e vem para a coisa certa, que ele vai te atender e vai te conceder aquilo que você está pedindo. Sem mentira, porque não adianta você mentir, porque ele é o seu pensamento. Como você vai mentir para o seu pensamento? Quando nós pensamos alguma coisa, ele já sabe, porque é o espírito dele que é o dono de todas essas coisas da nossa vida. Então é bom você prestar atenção nesses pequenos detalhes, tá? Não adianta mentir para Jesus. Fala a verdade, faça a coisa certa. Você vai se dar bem a vida toda, até quando ele nos chamar, tá? Este aqui é Jesus, aonde que ele vive e o que ele pode fazer por mim, por você, por toda a humanidade. Tá certo, meu irmãozinho? É só isso que eu gostaria de deixar bem cravado no seu coração. Por isso eu estou repetindo vários versículos. São aqueles versículos que estão falando sobre isso aí. Porque não fala como no sistema, não pode falar não, tá? No sistema não fala. Aí nem te ensina isso não. Eu falo que eu passei 15 anos, eu nunca aprendi uma palavra. O Senhor Jesus que me levou aqui na Bíblia durante eu pedindo misericórdia para ele me levou e me ensinou aonde que estava. Aí, tá aqui, ó, que você está procurando, lá onde que não tem nada.
Graças a Deus eu aprendi, sou muito grato por ele e por isso que eu tento pelo menos retribuir para os meus irmãos aquilo que eu não aprendi para que você aprenda, ensina para os seus filhinhos, não espera chegar na terceira idade para poder aprender quem é Jesus, não. Jesus é a nossa vida. Isso aí que eu gostaria de deixar bem claro no seu coração, que Jesus é a nossa vida. Então nós dependemos dele. Eu quero trazer você aqui agora, perdão, num versículo aqui da palavra do Senhor. Esse versículo aqui, ele diz assim, tá? Aonde o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Aonde? Porque ele fala, tá, Deus derramou o Espírito Santo dele, mas aonde? Deus tirou os pecados, mas aonde? Isso nós não ficamos sabendo, né? Mas se Deus vai abençoar, nós vamos ficar sabendo agora. Ó, isso aqui está escrito no profeta Joel, o capítulo é o 2 e o versículo é o 28. Que ele disse assim, tá? Aqui no profeta Joel, capítulo 2, 28. Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos anciãos são os velhos, viu? Terão sonhos. E os vossos mancebos são os jovens, tá? Terão visão. Então, esse aqui é o símbolo do Espírito Santo, tá? A profecia e as visões, tá? Então aqui, por que ele disse aqui no profeta Joel isso aqui? Isso aqui ele disse pelo seguinte, tá? Essa data aqui, não tem data correta, mas provavelmente foi no ano 70 que isso aqui foi dito para o profeta Joel, então um pouco antes, porque o profeta Joel escreveu antes de morrer, né? Então é só para você ter ideia. Agora, isso aqui, por que isso aqui ele está derramando o espírito dele sobre toda a carne? Primeiro, vamos começar num lugarzinho que nós conhecemos bem, o dilúvio. O dilúvio só sobrou Noé, os seus 3 filhos, Noé, a esposa, os seus 3 filhos e as 3 noras, que é a esposa deles, tá? Foi o que sobrou do dilúvio. Aí você fala, por quê? Porque o povo daquela época não passou pelos mandamentos da lei, que era a Torá, que está embutida dentro da lei, tá? São 613 mandamentos. E me parece, não tenho certeza, mas 358 você não poderia cometer nenhum. Qualquer um que você cometesse, você voltava lá atrás, na estaca zero. Voltava lá para o começo da fila. Então, o povo não conseguia passar. E a idolatria naquela época estava mais ou menos quase igual com hoje. Eu acho que estava um pouquinho pior, né? Hoje tem uns 2 ou 3 que não sabe quem é Deus. Naquela época lá era ninguém mesmo. Via falar, mas não sabia. E nem era ensinado, tá? Então, perdeu aquele mundo lá com o dilúvio. Aí começou nova nação com a família de Noé, a família de Noé e os seus filhos. Começou nova nação. Resumindo, chegou o juízo final para Israel, não é para o mundo cósmico, não, é o mundo de Israel, tá? Era para os judeus, o juízo final foi para os judeus, foi prometido para eles, eles eram a nação de Deus, então foi prometido o juízo final para eles. Quer dizer, o juízo final seria o quê? Quando você chegar aqui, você vai passar no juízo e vai passar para o bem ou para o mal, seria para isso, mas não era. Aí, lá no livro de Flávio Joséfo, tem um testemunho que Deus mandou um oráculo é profeta, tá? Dele, para que retirasse os escolhidos de Jerusalém 8 anos antes do general Tito, o romano, invadisse a Jerusalém com a guerra, tá? Antes. 8 anos antes, e levar para Pérea, para uma cidade na Pérea chamada Péler. Deixou os escolhidos lá. Aí foi passando o tempo, e Deus foi dando sinal, tá? Tem sinal que nós fala daqui até terminar o dia, nós só fala nos sinais que tem lá na guerra dos hebreus, que Deus dava para aquele povo da época, tá? Tem coisas maravilhosas. Eu mesmo adorei aquilo lá, tá? Quem tiver oportunidade, você pode mandar baixar a Guerra dos Hebreus, que está escrito por Flávio Joséfo, tá? Para que você tenha também conhecimento, viu? Então, chegou ali no juízo final, não sobrou ninguém. O que sobrou lá que quis ter vida, foi para a escravidão. E o resto que não quiser ter vida escutar a palavra foi para o cemitério, morto, né? Que Jesus disse assim uma parábola para eles: quem quiser salvar a sua vida,
perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, ganhará. Só que estava em parábola, eles não entenderam isso aí que estava dizendo. Que quem fosse fugir para a escravidão ia perder a vida, porque perdeu, eles tinham fôlego de vida naquela época, tá? Quer dizer, quando caiu, morreu, acabou tudo. Não tem espírito, não tem nada, porque não tinha fôlego de vida. E aqueles que aceitou a palavra para quem morresse por amor ao Senhor Jesus, ganhasse a vida, esses ouviram e entenderam e foram ressuscitados. Assim que o Senhor Jesus voltou pela segunda vez, foi ressuscitado. Tá? Teve mais de 500 testemunhas, que está escrito lá e na Bíblia também, dizendo as pessoas que viram os seus já mortos ser reencarnados, vamos dizer assim, ressuscitados, né? É só para você ter ideia. Então, só sobrou esse povo que foi para Pérea, que eram os judeus, que foi para Pérea, que foram os escolhidos de Deus. Então, Deus olhou, olha, nós perdemos um povo no dilúvio, agora perdemos outro juízo final para Israel, viu? Juízo final. Ué, então o que Jesus fez? Jesus já estava morto, tá? Ele, foi quando ele apareceu para Paulo, ele já estava morto, tinha morrido, já estava em espírito, que Paulo saiu pregando e tinha um morto que estava vivo. Hoje, se você falar uma coisa dessa, o cara fala para a internet que está doido. E Paulo, naquela época, então, Paulo assumiu junto com a justiça que tinha um morto que estava vivo, que era Jesus. E foi preso por aquilo, foi chicoteado, tudo por essa informação que ele deu, tá? Que tinha um morto que estava vivo, porque o Senhor tinha falado para ele que estava vivo, no caminho para Damasco, tá? Ele ia prender o pessoal da igreja, só que na igreja Paulo era o guardião da lei. Então o trabalho dele que Jesus deixou para que ele guardasse a lei, não deixasse ninguém intrometer na lei. Era o que ele fazia. Aí quando Jesus apareceu para ele já foi para Damasco, lá ficou cego, que era Saulo, transformou no Paulo. Lá ele já começou a pregar o evangelho, a discutir com os caras, com os pastores da época, os sacerdotes, sobre as palavras do Senhor, viu? E aí o Espírito foi derramado exatamente por causa disso aí, porque Jesus, quando morreu, foi exatamente para acabar com a lei, a Torá está dentro da lei, tá? Para acabar com a lei e começar a graça, que é esse evangelho que deu para o apóstolo Paulo, tá? Para iniciar a graça. Agora, por que ele derramou a carne? O Espírito em toda a carne. O Espírito era o que você tinha que fazer os mandamentos da lei, da Torá, para poder você receber a salvação e ganhar o Espírito. Então Jesus acabou com isso, não, você já tem o Espírito agora. Então ele já deu o Espírito para toda a carne, não é para mim e para você, não, é para toda a carne. Todo ser humano que está de pé tem o Espírito Santo do Senhor. Muitas vezes a pessoa está fazendo coisa errada é porque está na carne. Aquele ditado, é meu, é para mim, é tudo meu. Isso é a pessoa está na carne. Agora, quando você quer contribuir com o seu próximo, dar a mão para o teu próximo, você está no Espírito. Aí que entra aquilo que eu falei, o livre-arbítrio. Ou você está na carne ou está no espírito. Agora, se você estiver na carne, você pode perder o que Jesus já te deu, o espírito. Está escrito lá no livro de Marcos, no capítulo 3, no versículo 29, 28 e 29. E no livro de Mateus, no capítulo 12, 31 e 32, exatamente está escrito: a blasfêmia contra o Espírito Santo não terá perdão. Isso é porque, por exemplo, eu estou falando para você que o Espírito Santo vive dentro de você. Ele é sua vida. Eu estou falando, você está sabendo. Aí você está fazendo coisa errada. Ué, aí você lembra. Ah, mas o irmãozinho falou para mim que o Espírito Santo está dentro de mim. E eu estou indo ele matar um irmão, que o Espírito Santo está lá dentro também. Estou desarraigando o Espírito Santo. Estou ali indo roubar o irmão, prostituir. A minha falou que isso aí não tem perdão, e eu estou indo fazer, aí é blasfêmia, porque você está sabendo o que está fazendo, é contra o Espírito Santo, viu? Este aí é o livre-arbítrio que você tem que tomar cuidado, para não perder o Espírito Santo que Deus já te deu. O Espírito Santo é esse. Deus, o Senhor Jesus, quando voltou a segunda vez, está escrito lá em Mateus 24, o versículo de 29 a 35. Quando ele voltou a segunda vez para Israel, deu o Espírito para toda a carne. Toda a carne tem o Espírito Santo de Deus, tá? Todos nós. É que o moderno fica pedindo coisa para um, coisa para outro, e esquecemos do que está dentro de nós, da santidade.
Nosso corpo é santo. Se der oportunidade, nós vamos falar hoje ainda do corpo nosso, que é santo. Onde está escrito que é santo o nosso corpo? Nós não podemos enfiar nosso corpo em qualquer lugar, não. Nós temos que ter privilégio aonde vamos levar o Espírito Santo, porque o nosso corpo é santo. E muitas vezes ninguém sabe disso. Às vezes um ou dois que fala disso, mas não fala, porque você está preso lá nas mãos das pessoas, dos homens, não pode estar não, tá? Está preso na mão dos homens. Então, aí fica difícil para a gente ficar sabendo quem é Jesus, como nós vamos adorar o Senhor de verdade. O Jesus de verdade, você adora Ele no seu coração. Quando você vai dormir, agradecer Ele pela noite que vai te dar de sono, pelo que você levantou, você agradece o Senhor. Ele está dentro de você, Ele só quer te ouvir isso. Mais nada. E continua fazendo o bem, fazer, como diz o outro, amar o teu próximo como você mesmo. É o mandamento do Senhor, o segundo mandamento. É isso que Ele quer. E que nós precisamos fazer, amar nosso próximo. Se nós fizéssemos isso ensinado de pequeno, eu garanto para você que nós tínhamos no mínimo 90% de mundo digno do ser humano viver. Por isso não estava essa matança, tanto roubo, tanta prostituição, esse tal feminicídio e mulher morrendo uma atrás da outra para dar vida para outras pessoas que nem está sabendo que está dando vida porque está sendo enturmado nesse oba-oba aí, ó, matando, tirando a vida das nossas irmãs e nossos irmãozinhos, criança. Então, quer dizer, esse tipo de coisa não acontecia. Aí, no maior centro é o que está acontecendo, tudo isso de errado. Então, por que não é ensinado? É que nem se uma criança não for na escola, fica na roça lá e não vai para a escola, ou ele vai aprender o quê? Não sabe nada, não foi para a escola. Agora, quando você ensina, ele sabe. Não, meu filho agora está estudando para ser tal coisa, para ser aquilo ali, isso aqui, está sabendo o que está fazendo. Isso é o mais importante da nossa vida, meu irmãozinho e minha irmãzinha. É nós saber quem é Jesus, aonde que ele está e o que ele pode fazer por mim, por você e por toda a humanidade. Quando você saber disso, você com certeza vai se tornar uma nova criatura que nem Paulo, nem Saulo se tornou no Paulo. É por causa disso aí que Jesus abriu para ele as parábolas que está escrito que muitos não têm entendimento, tá? Abriu para ele essas parábolas. Ele lia e já entendia, clareava, põe luz na palavra. É isso aí. Todos nós precisamos, é isso. Conhecer a palavra. Nós temos a palavra na mão, mas não sabe o que é que diz. É a mesma coisa se você não sabe falar inglês, aí te dá um livro em inglês. Nem sei o que está escrito aqui. Você não foi ensinado. E é por isso, meu irmãozinho, nós precisamos conhecer a palavra do Senhor indiscutível. Pedir para Ele misericórdia. Nós lemos um versículo uma, duas vezes e não entendemos, pede a Ele, clama a Ele que Ele te ensina. Ele te mostra aquilo ali e você acaba aprendendo. Eu estou te falando para você que aquilo pouquinho que eu sei, o Senhor me ensinou desse jeito. Eu lia duas, três vezes e não entendia aquilo ali, clamava a Ele, meu Senhor, eu quero aprender, mas eu não estou conseguindo ler, porque você não ensina em lugar nenhum, tá? Ensinar para você quem é Jesus, falar do Espírito, fala na memória, só você que tem, ninguém tem mais tem. É desse jeito que eu falo para você, que eu escutei isso em lugar famoso que eu falo assim que você possa procurar ajuda, viu? A famoso, só você que tem isso aí, ninguém mais tem. Então você vai dizer o quê? Clamar ao Senhor. Meu Senhor, eu estou precisando, não estou conseguindo. E Ele vai clamar, Ele vai encher o seu coração de alegria, eu tenho certeza disso. Meu irmãozinho e minha irmãzinha, graça e paz para todos vocês e até o próximo vídeo, se o Senhor Jesus nos permitir.